eu sou a Aline Wolff, eu sou diretora de marketing e imprensa da WH Comunicação, consultora na parte da estratégia de inteligência de marketing da empresa. O nosso grupo ele opera com vários, tanto offline quanto online, e hoje essa semana nos surge uma demanda de imprensa questionando sobre como é que está a tendência dos investimentos das agências junto aos seus clientes. E eu venho trazer para vocês essa questão porque é recorrente, é uma crescente e é uma tendência sim, na medida que os clientes, né, o mercado corporativo vai entendendo que marketing é investimento. A gente não tem mais aquele marketing onde a gente só busca autoridade e engajamento do público e buzz. Isso sim, isso é tema de casa. Mas a gente tem também o marketing sendo percebido já como um investimento de negócios, né? Então hoje, através do quê? Através das múltiplas plataformas de ferramentas digitais, aliadas ao que a gente chama de inbound marketing, inbound sales, funil de vendas, tudo é marketing digital e tudo é gerido, tudo é parametrizado, tudo é analisado em métricas para que a gente possa entender realmente a cada real que o cliente coloca, quanto que converte para ele. Então essa tendência vem crescendo. O que acontece, o que pega forte é que muitas empresas ainda não têm consciência desse potencial do marketing para investimento, e os que já têm, muitos dos que já têm, às vezes não conseguem o recurso necessário de tempo, de condições financeiras e nem também de produção de conteúdo suficiente para fazer essa alavancada acontecer, para fazer esse marketing de investimento acontecer. Então aí que é a necessidade de entrar uma agência, mas que por vezes o custo dessa agência de ter que contratar, de ter que fazer vídeos, edição, fotos, textos, consultoria, estratégia, tráfego, né, gestão de tráfego para performar em impulsionamento em Google AdWords, em SEO do site, essa estruturação, essa otimização de todos os processos, por vezes custa caro quando o projeto é grande, e às vezes o empresário não tem condições de dar aquela largada, mas ele tem muito know-how, ele tem muito conhecimento, ele tem muita expertise e muito potencial para fazer as coisas acontecerem. E aí que entra as parcerias, e aí que vem a tendência, a aposta no marketing digital crescendo como alternativas para as duas partes ganharem dinheiro, uma vez que as agências já têm segurança que marketing é investimento que dá retorno, os usuários começando a perceber esse potencial, esse mercado, essa fatia, se unindo os dois numa parceria, numa sociedade de ganha-ganha. A questão que ocorre é que muitas parcerias dessas acabam sendo frustradas. Tem muitas de sucesso, a gente pode citar várias aí, fazendo 6 e 7, né, seguindo os moldes do nosso Érico Rocha e de outros tantos profissionais do marketing que estão fazendo história no ambiente digital e através do marketing digital, Conrado Adolfo, entre tantos outros que estão deixando aí um legado de sucessos, né, que vem mostrando a demanda de mercado, o potencial do mercado, mas também tem muita corrente, muitas agências, muitas parcerias, muitos projetos que findam, que são frustrados. Por quê? Pela questão do diagnóstico e da conversa em comum, né? E é isso que eu venho trazer para vocês. Os 3 passos, os 3 itens que a agência e também os clientes têm que fazer, têm que fazer e têm que investirem para diagnosticar se é possível, se é válido esse projeto para as duas partes. São 3 passos. O primeiro deles é a questão da aptidão para o negócio. Hoje a gente tem a questão da aptidão e da prontidão para o mercado de de ambas as partes, né? Então a agência ela tem que avaliar se aquele produto vai performar, se ele tem um bom preço perante a concorrência, se ele tem uma demanda de mercado, se ele tem condições de atingir o mercado, em quanto tempo, o que tem que ser preparado, se tem gestão de crise relacionada àquela marca que tem que trabalhar antes, que portanto vai levar mais tempo, se o custo do projeto é viável para a agência absorver ou não, dependendo do formato da parceria. Tem que analisar também se o cliente está pronto para transmitir conhecimento, se tem que fazer media training, se não tem que. Então o posicionamento do cliente, se ele já gera conteúdo, se ele já tem engajamento, já tem público, são análises que tem que ser feitas em cima
do custo-benefício, né? Do tempo que vai levar a minha investida até a minha colheita. Então, esse é o primeiro ponto do ponto de vista de agência. E do ponto de vista de cliente também não é diferente. O cliente tem que analisar se a agência está pronta, está no time de alocar os recursos, que ou o produto, o serviço pode estar pronto ou não, pode estar em construção, que tempo que vai demorar isso, as necessidades que ela entende como importante para aquele projeto, se a agência tem condições de entregar ou não. Então, toda essa prontidão, essa aptidão de ambas as partes tem que ser premissa do diagnóstico. E a partir daí, ir para o segundo item, né? O segundo item do diagnóstico é sim a questão do comprometimento, né? Então, o segundo item, primeiro passo, aptidão e prontidão. O segundo passo, que é muito importante, que a gente avalia aqui na agência, é o comprometimento de ambas as partes. As duas partes poderem estar comprometidas dentro do propósito comum de time, né? Especialmente. Então, às vezes a agência ela vai participar com um lucro, mas ela visualiza dentro da gestão do macro um tempo de produção e o cliente está visualizando o outro e acontecem frustrações, né? Então, o comprometimento. E também na questão do comprometimento, a gente fala na necessidade de pesquisar o mercado e na necessidade de entender quais são as pessoas que estão envolvidas, né? O público que está envolvido naquele projeto. Tanto de público influenciador, o decisor de compra, a pessoa que vai comprar, que vai investir mesmo, né? São vários públicos e pessoas que a gente pode ter relacionados ao projeto e a gente tem que olhar para todos eles, a gente tem que estudar todos eles. E o cliente é imprescindível que ele esteja disposto a gerar o conhecimento, gerar o conteúdo necessário para abastecer o marketing de conteúdo, para abastecer o marketing digital, porque marketing digital a gente se faz com o quê? Com conteúdo, né? É interação. Hoje não se faz marketing sem interação e sem conteúdo para gerar autoridade para o cliente, para que o cliente se torne formador de opinião no mercado dele e ele consiga ganhar fatia de mercado. Sem isso, a agência não consegue escalonar muito. Ela não consegue fazer muitas ações, ela não consegue fazer grandes campanhas e sem isso ela também não consegue resultados. Então, a agência ela tem que ter muita consciência se o cliente está apto a esse comprometimento, desenvolvimento ou não. E, por sua vez, o cliente tem que ter consciência e diagnosticar se a agência também vai estar comprometida com os times que ele vai se propor a entregar e que tem que dar um fim para ele, né? Tem que dar um refinamento, um requinte, atenção necessária, essa atenção, que nível de atenção, se o cliente já está mais pronto ou não. Então, são comprometimentos que têm que ser alinhados já de imediato, já no início. Esse comprometimento, ele então nos leva naturalmente para o terceiro item do trabalho, é a transparência, justamente a transparência. Então, a gente analisa o quê? Primeira coisa, a aptidão e prontidão. A segunda coisa, o comprometimento das partes, né? Considerando inclusive situação de crise, situação de doença, situação do concorrente, quando a gente começar a entrar no mercado e fazer barulho, o movimento que o cliente vai fazer, se isso vai me afetar, se não vai, como é que eu vou gerenciar as crises do meio, né? Isso é comprometimento. E então o terceiro ponto é a questão da transparência. O meu processo ele tem que ser transparente desde o começo. Então, na primeira reunião de diagnóstico, a gente já começa a falar de regras e na devolutiva do projeto, o projeto ele tem que acontecer numa apresentação onde fique claro as etapas do projeto, como que esse projeto vai se sustentar, como é que ele vai ser sustentável, né? Em que momento as partes vão investir e depois para sustentar ele, da onde vai vir esse reinvestimento? Vai sair do projeto? Vai ser da sequência? Não vai? Isso é muito importante porque a longo prazo, às vezes uma parte tem um objetivo e a outra tem outra. Às vezes não há comprometimento bem esclarecido no sentido de até aqui tu vai, a partir daqui eu vou sozinho e aí ocorrem frustrações, né? E o projeto finda por questão de simples falta de diálogo e comunicação e alinhamento. Então, é super importante essa questão dos times de entrega, dos times das etapas de produção, das regras do negócio, do planejamento, da onde um vem com compromisso, aonde o outro vai, o que um entrega, o que o outro entrega, como é que vai ser essa fatia de divisão de investimento e retorno de lucro de tempo, né? Então,
Quem é que vai gerir as contas, quem é que vai gerir o relacionamento com o cliente, quem é que vai gerir a logística de entrega, pós-venda e quem é que vai gerir a parte financeira, qual é a responsabilidade de cada um, como é que a gente vai fazer essa divisão, em que momento. Algumas agências participam com 20% da divisão dos lucros, outras 50% e outras chegam a participar com 70%, dependendo se ela que paga ou não os valores de impulsionamento e entra no total risco. Então, essas fatias, essas divisões tem que estar confortável para as duas partes e muito bem acordadas, né? Do ponto de vista de volume de venda, até onde você ganha, até onde você não ganha. Então, tudo tem que ser muito esclarecido e muito falado para que a gestão de crise depois na relação ela não ocorra e não frustre o projeto e o projeto vingue. Essas são as 3 métricas que a gente olha na primeira conversa, no primeiro diagnóstico e vai trabalhando a longo prazo. Isso é premissa de trabalho para a gente entender e saber até que ponto esse investimento de ambas as partes no relacionamento e numa parceria de marketing e vendas em conjunto com a inteligência do mercado corporativo pode acontecer com sucesso. E agora, para encerrar, a gente faz um resumo rápido aí do que foi falado. Então, a gente tem 3 itens, né? Aptidão e prontidão do cliente, compromisso e transparência. E dentro disso, a gente tem que analisar praça, produto, promoção, posicionamento, preço, planejamento de conteúdo, pesquisa de mercado e também a questão das regras do negócio. Em síntese, é isso que você tem que olhar de imediato e de cara para saber se vai ter sucesso essa parceria ou não. E a partir dessa análise a gente fica disponível aqui para uma conversa, para uma troca e à disposição para sugestões também para aprofundar esse e outros temas que você entender que seja pertinente à evolução do seu negócio junto com o seu marketing.